Olá, pessoal, bom dia novamente. Segundo bloco da nossa aula de hoje. Como prometido, essa aula aí, né, posteriormente à correção que a gente fez da nossa prova, essa aula ela vai trazer referência, ela vai dizer respeito ao crime de redução à condição análoga à de escravo. Não preciso falar o quão importante é o tratamento do crime de redução à condição análoga de escravo, previsto lá no artigo 149 do Código Penal. Então, nessa aula, nesse segundo bloco, eu vou tecer algumas considerações a respeito. Na quarta-feira, na nossa aula ao vivo, a gente vai debater um pouco mais sobre o crime de redução à condição análoga à de escravo, e já vamos entrar no delito de polêmica peculiar a respeito do tráfico de pessoas, artigo 149-A. Então, a nossa missão essa semana é trabalhar, né, os crimes de redução à condição análoga de escravo e o delito de tráfico de pessoas. Tranquilo até aí? Bem, em relação ao artigo descrito no artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga à de escravo, nós temos que trazer uma visão detidamente histórica a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, veja, lá, quando o mundo pós-guerra, após ali um momento de, digamos, tristeza do número avassalador de mortes da Segunda Guerra Mundial, enfim, quando os estados se reúnem, entendendo que a legislação interna não era per si suficiente para amparar os direitos da pessoa humana, quer dizer, nós tínhamos que trazer na comunidade internacional, o conceito de mínimo ético irredutível. E o que seria o mínimo ético irredutível? Nós já vimos, seria um conjunto de direitos sem os quais o ser humano não pode desenvolver a sua plena dignidade, seja em qual estado-nação este sujeito estiver, seja em qual jurisdição esse sujeito estiver. Então, lá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, estabelece um conjunto de direitos e garantias pertinentes a todo e qualquer indivíduo, independentemente do seu estado, o quê? O seu estado-nação, independentemente da sua jurisdição ou da jurisdição a que esse indivíduo estiver sujeito. Tá? Então, por que eu estou trazendo essa consideração de índole histórica? É para a gente entender a importância não só da liberdade, mas do direito ao trabalho. É para a gente entender a importância não só da liberdade, mas do direito constitucional ao trabalho. Então, perceba, quando se fala em trabalho, quando se fala em dignidade, nós temos que entender a diferença entre direito fundamental e garantia fundamental. Bem, direito fundamental é o direito material propriamente dito. Bem, direito à vida, direito à igualdade, direito ao trabalho, direito à previdência social, alguns dos artigos, alguns dos direitos sociais talhados lá ao artigo 6º, caput da Constituição Federal. Ao passo que garantia fundamental são aquelas peculiares, são aquelas propriamente de relevo, propriamente vinculadas à ideia de quê? A ideia de processo, a ideia de respeito no interior dos atos processuais, de ser julgado por um tribunal competente, imparcial, de ter no interior do processo respeitados o devido processo legal, e o contraditório, tá? Então, entenda-se aí a diferença entre direito fundamental e garantia fundamental. E o direito ao trabalho é previsto ao rigor do artigo 6º, caput da Constituição Federal de 88, como um daqueles dos direitos o quê? Sociais. Então, o indivíduo ele tem direito ao trabalho. O trabalho constitui um dos direitos
elementares, sem o qual o indivíduo não alcança sua plena dignidade. E o indivíduo também tem o direito de escolher o seu trabalho. Obviamente, claro, né, preenchendo os requisitos legais. O cara quer ser médico, obviamente ele tem que se graduar em medicina. Então, entenda que o direito ao trabalho, né, ele constitui um dos ramos do mínimo ético irredutível. E, olha, não é segredo para ninguém que um dos auspícios mais temerosos da humanidade foi amargado com a escravidão, foi amargado com a servidão. Hugo, tem diferença entre escravidão e servidão? Historicamente, sim. Historicamente, entende-se servidão com a ideia, entende-se escravidão com a ideia de propriedade em relação ao indivíduo. Escravidão, entende-se a ideia de propriedade relativa ao indivíduo. Então, o senhor do camarada é proprietário dele, pode negociá-lo, por exemplo. Ao passo que entende-se por servidão a ideia de que de vínculo do indivíduo à propriedade. Entende-se servidão a ideia de vínculo do indivíduo à propriedade. Entenderam aí, doutores e doutoras? Então, o sujeito fica agarrado à terra, fica agarrado à propriedade, ao imóvel, no caso da servidão. Hugo, por que você mencionou que historicamente existe diferença? Bem, eu mencionei porque as novas formas de redução à condição análoga de escravo, óbvio que a partir do momento que a escravidão é tornada e reconhecida como algo ilícito, não só em terra brasilis, mas num conjunto epistemológico mundial, quer dizer, o conjunto de Estados-nações repudiam a prática da escravidão e da servidão. Nesse momento, quando passa-se efetivamente a tratar a escravidão como sendo algo ilícito, essa distinção de escravidão e servidão, ela fica muito ligada, ela fica muito atinente ao âmbito teórico. Essa discussão ela fica muito pertinente, muito ligada ao âmbito teórico. Ao passo que, em âmbito prático, em âmbito de efetividade prática, essa distinção pouco vai nos afetar. Uma vez que o combate ao crime de redução à condição análoga à de escravo abrange as duas espécies de modalidade, tanto a servidão como a escravidão, que, reitero, são práticas de idêntica repugnância. Então, por isso, pela ideia de idêntica repugnância, e pelo fato de existir uma estratégia muito parecida para a consumação do delito de redução à condição análoga à de escravo, nós temos que essa distinção ela ficou atinente ao âmbito quê? Teórico, ao âmbito meramente teórico. Eis que na prática, as estratégias hoje para a consumação do delito de redução à condição análoga à de escravo, elas são muito lineares, elas são muito parecidas. Tá bem? Tranquilo até aí? Respirou? Vamos agora trabalhar efetivamente o que se entende por redução à condição análoga à de escravo e adentrar o estudo da objetividade jurídica do que nos diz a jurisprudência a respeito desse delito de tanta e de tamanha repugnância, como eu acabei de mencionar a vocês. Pessoal, ao longo do século XX, né, vários congressos internacionais, temos aí a Convenção de Genebra também, enfim, vários diplomas internacionais visaram combater o que se entende por violação de direitos humanos, em caráter específico, a escravidão, a servidão, propriamente dito. Então, o que se busca proteger? Muitos entendem, né, que a questão de liberdade de trabalho estaria vinculado lá no artigo 203, por exemplo, os crimes contra a organização do trabalho, né? Mas eu entendo
que a liberdade de trabalho também é violada no crime de redução à condição análoga de escravo. Então, respeitosamente, o que se teria por objetividade jurídica? Ora, num primeiro momento, claro, a liberdade do indivíduo, que ela é o quê? Uma liberdade que é restringida. Contudo, eu iniciei a aula mencionando aos doutores que o delito de redução à condição análoga à de escravo também estaria ligado à ideia de violação da escolha de trabalho. Quando eu falo em escolha de trabalho, eu estou falando de direito social ao trabalho, lá o rigor do artigo 6º. Então, nós teríamos aí a ideia de liberdade de trabalho. Então, veja, ao meu ver, soaria por mais correto, mais completo, entende? Mais completo e aguçado, falar que a objetividade jurídica do crime de redução à condição análoga de escravo, os doutores e doutoras já sabem que objetividade jurídica é aquilo que se busca o quê? Proteger. Então, a objetividade jurídica é, sim, num primeiro momento, a liberdade individual. Mas, secundariamente, ao meu ver, também se protege a liberdade de trabalho. Quer ver? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer a leitura do dispositivo. Um minutinho, tá? Vamos lá. Está compartilhado aí. Bem, artigo 149. Vamos lá. Redução à condição análoga à de escravo. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Vocês vão ver que o dispositivo foi complementado. Por quê? Antes, nós tínhamos uma disposição só assim, reduzir alguém à condição análoga à de escravo. E veja, essa estratégia que eu mencionei aos doutores e doutoras, de aproximar a diferenciação até então histórica da servidão e da escravidão, nesse momento, o doutor e a doutora vai entender quais são esses exemplos que tornam essa prática, né, essas práticas tão parecidas atualmente. Então, vamos lá. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. Então, nós temos aí uma ideia. Primeiro exemplo, trabalho forçado e jornada exaustiva. Quem vai nos dizer o que é jornada exaustiva? CLT. Lá no professor, com a doutora Luciana, no Direito do Trabalho. Tá? Então, quer submetendo a trabalhos forçados, quer sujeitando-se a condições degradantes de trabalho, quer restringindo-se por qualquer meio sua locomoção, em razão de quê? De dívida contraída com o empregador ou preposto. Doutor e a doutora vai lembrar aqui, lá na 6ª série, ou lá na 7ª série, vocês estudaram com certeza aquela prática que em muitas fazendas, qual que era a prática? O indivíduo chegava com a promessa de trabalho para ele e para a família. Tá? E lá, nessa fazenda, tinha lá um mercadinho, que era de propriedade de quem? Do próprio patrão. Aí o indivíduo tinha que fazer compra nesse mercadinho, mas o valor das coisas eram tão altas que esse indivíduo passava a nem receber, porque ele ficava devendo muito mais do que ele recebia. E aí o sujeito fala, não, você não pode ir embora, você está me devendo, você tem que trabalhar até você pagar a sua dívida. Só que esse sujeito vai pagar a dívida dele quando? Nunca. Nunca. E o doutor e a doutora pode achar que é exceção ou que esse delito não ocorre. Basta uma breve pesquisa na internet, vocês vão ver inúmeros flagrantes recentes quanto ao crime de redução à condição análoga à de escravo. E perceba que ele é um delito de várias formas de execução. E se ele é um delito de várias formas de execução, de pluriexecutividade, nesse caso aí, da redução à condição análoga de escravo, o doutor e a doutora têm que entender que, para a consumação do delito, não precisam ser reunidas todas as elementares, bastando apenas o quê? Uma. Então, se está constatado o trabalho forçado, consumou-se o delito. A jornada abusiva
consumou-se o delito. Condições degradantes de trabalho, delito está consumado, doutor e doutora. Restringindo por qualquer meio a locomoção, também está consumado, seja em relação à dívida ou não. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o preceito secundário do tipo? Reclusão de 2 a 8 anos. Olha o preceito secundário como ele é rigoroso, além da pena correspondente a eventual violência. Por quê? Porque lá no caput existe lá a restrição, a possibilidade da restrição da liberdade de locomoção do trabalhador. Se essa restrição se dá por violência, um indivíduo vai responder também pela eventual lesão corporal cometida. Olha como é que o parágrafo primeiro ele é inteligente e nos traz ali diversas formas desses exemplos que eu acabei de mencionar para os doutores. Vamos lá. Nas mesmas penas incorrem quem? Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, é aquele caso justamente das fazendas, em que o indivíduo não tem a mínima possibilidade de deixar o ambiente. Quer dizer, vamos imaginar que o patrão, inicialmente, propôs, né, a proposta inicial era de que haveria um ônibus ali fazendo o transporte desses trabalhadores, para eventualmente ir até a cidade, enfim, e esse ônibus não existe. Esse ônibus é retirado de circulação ou nunca existiu. Nesse caso, estaríamos diante ali do parágrafo 1º, inciso 1º. Mas, vamos lá. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Perceba que essa vigilância ostensiva no local de trabalho, ela tem que ter por finalidade também a retenção do indivíduo no ambiente de trabalho. Entendeu? Ele traz duas formas de retenção do indivíduo no local de trabalho. Primeira forma, vigilância o quê? Ostensiva. Ou o quê? Ou o quê? Restrição de documentos pessoais. Ambos com o fim de retenção do indivíduo no local de trabalho. Temos aí agora no parágrafo 2º a possibilidade de aumento de pena. Vamos lá. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente. Temos que entender que muitas vezes o crime de redução à condição análoga à de escravo envolve também criança ou adolescente. Por quê? Porque essa promessa feita por esse indivíduo que vai lá para uma fazenda distante envolve geralmente também quem? A família. A família, tá? Vamos lá. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Estamos diante aí dos grandes latifundiários que, porventura, movidos aí por questão, entre aspas, xenofóbica, vão lá, por exemplo, no Ceará, preconceito cearense, esse indivíduo tem mais que trabalhar forçado mesmo, busca um ônibus de pessoas do Ceará e traz para cá para esse tipo de trabalho. Veja que o indivíduo, nesse caso, no caso do aumento de pena, ele entende que por questão regional, esse indivíduo ele merece ser submetido a esse tipo de tratamento. Falei com vocês a respeito da objetividade jurídica e agora, para a gente trabalhar, para a gente apurar um pouco, vamos falar da jurisprudência. Olha o que se decidiu no STJ, Superior Tribunal de Justiça. O fato determinante para a condenação do réu pela prática delitiva do artigo 149 do Código Penal decorre das condições degradantes de labor rural. De labor rural. Olha só, de labor rural. A que a vítima era submetida. Vamos lá, ó. Não fornecimento de equipamento de segurança, EPI, alojamentos insalubres, ausência de água potável, condições indignas para o quê? Higiene e alimentação, bem como ausência de treinamentos para o uso de motosserras. E para a punição pela fraude processual,
foram consideradas, olha só, a ausência de folha de pagamento e de registro de CTPS, carteira de trabalho, condutas autônomas, que não se confundem e, por consequência, não configuram bis in idem. Então, veja, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não houve violência, mas que o fato dos indivíduos estarem nessas condições de tamanha insalubridade, de tamanho desgaste, faria a incidência do crime, traria a configuração e a consumação do crime de redução à condição análoga de escravo. Percebam, doutores e doutoras, que o indivíduo ele não o quê? Restringiu a liberdade de locomoção por meio de violência, não. Tá? Bem, então, para a gente encerrar, trago aqui mais uma jurisprudência. Vamos lá. Dessa vez, do Supremo Tribunal Federal. Trabalho escravo, denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. Peça acusatória recebida pelo juiz de direito da comarca. Autoridades locais absolutamente incompetentes. Nulidade radical dos atos processuais por ela praticados. Ausência de eficácia interruptiva da prescrição é algo que nós vamos ver na próxima aula. Que aí eu tenho que falar com você, sabe do quê? Que essa jurisprudência nos introduz competência. Então, na próxima aula, ao vivo, a gente encerra o tratamento de redução à condição análoga à de escravo, falando de competência. Queridos, ótima semana de trabalho, um grande